do ser humano e resolveu destruir tudo. Mas quando olhou para a terra, Deus encontrou um homem bom, Noé. Ele era um homem justo e bondoso, porque era amigo de Deus. Então, Deus teve uma ideia. Caramelo? De bichos que Deus mandou, encher de bichos. Então, Noé foi muito obediente, encheu a arca de muitos bichos. A água não dava para sair, era preciso esperar mais. E agora, que careta você estaria fazendo? E assim foram mais 40 dias até Noé soltar um corvo. A ideia aqui era ver se já havia algum lugar seco sobre a terra. Mas como o corvo voltou, isso significava que ele não tinha onde pousar. Então, tinham que esperar um pouco mais. Depois de alguns dias, Noé soltou uma pomba, mas ela voltou, assim como o corvo. 7 dias depois, ele soltou a pomba de novo. E dessa vez, ela voltou trazendo uma folha de oliveira em seu bico. Isso significava que as águas já estavam bem baixas, ao ponto de já brotarem algumas plantas. Então, 7 dias depois, Noé soltou a pomba uma terceira vez. E dessa vez, ela não voltou. Oba! Essa era a boa notícia que tanto esperavam. Noé e sua família já podiam sair da arca. Que felicidade! Eles puderam abrir as portas e finalmente sair dali, depois de tanta espera, e poder deixar os animais correrem livres pelos campos. Sim, Noé e sua família estavam muito gratos a Deus por terem conseguido passar por tudo isso e serem salvos. Por isso, louvaram a Deus com grande alegria. E Deus pintou no céu o primeiro arco-íris. Ele representa a aliança de Deus com Noé, com a promessa de nunca mais destruir a humanidade com um dilúvio. Você percebeu como vale a pena fazer as coisas certas? Mesmo quando no início parece meio sem sentido, no fim, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Obedecer a Ele, sem dúvida, é a melhor opção. Amém! Tem na arca de Noé? Tem cachorro? Tem macaco? Tem tartaruga? Tem rapadura? Essa é a arca de Noé que Deus mandou, encher de bichos que Deus mandou, encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem girafa, tem Não existia nenhum grande rio ou mar por perto. O que seus vizinhos iriam pensar? Com certeza iriam falar muito mal dele e de sua família, zombando de sua construção. E você? O que você faria se estivesse no lugar de Noé? Teria coragem de executar o plano de Deus? Mas Noé obedeceu a Deus, chamou seus filhos para ajudá-lo e juntos construíram uma grande arca. Foi um trabalho duro e bem difícil, não só pela construção em si. A importância da contação de histórias. Sabidamente, as histórias vêm encantando os homens desde a invenção da linguagem. Muitas histórias estão vivas e são recontadas há várias décadas e séculos, inspirando e impressionando leitores de muitas gerações.
Jonas e o grande peixe, José do Egito, a rainha Esther, Noé e a construção da arca, e etc. Por que as histórias sobrevivem há tantos anos? Por que precisamos delas? Por que Deus preservou as histórias bíblicas? Faz tanto tempo, tinham culturas tão diferentes. Essas pessoas morreram há tanto tempo. Então, por que é importante relembrar, recontar, trazer os fatos à tona? A história bíblica nos ensina que, enquanto você não escolher viver o seu chamado, tudo ao seu redor continuará solto, sem conexão. Quando falo o seu chamado, isso não quer dizer que você está de braços cruzados. Quer dizer que Deus pode estar te chamando para uma missão maior, grandiosa, específica, diferenciada, espetacular, superlativa. Algo que na avaliação dele você está preparado para realizar. E se esse for o caso, Deus te fará saber. Se você se dispuser, afinal, Deus é um Deus respeitoso, amigo, amável. Sua resposta está dentro de você. Escute a voz do Espírito Santo de Deus falando ao teu coração. Ore. Você pode ouvi-lo. Bom, as histórias nos falam daquilo que é humano. Contam-nos sobre sentimentos, medos, amores, fé, superação, amizade e situações comuns a todos nós. Trazem também sentimentos negativos, a inveja de Caim, que matou seu irmão, dos irmãos de José, de Saul, a maldade de Ramã, de Nabucodonosor. Exemplos de caráter como de Daniel, José do Egito, Abraão, o pai da fé, a doce Esther. Mostra-nos Deus agindo nos sentimentos humanos para cumprir os seus propósitos soberanos. Quando endureceu o coração do faraó para mostrar o seu poder e envergonhar os deuses falsos do Egito. Quando sensibilizou o coração de Jonatas para se tornar amigo de Davi. De Ruth para andar lado a lado com Noemi. Quando transformou completamente o coração de Assuero, conhecido como rei Xerxes, que ficou com o coração cativo, enlaçado e encantado por Esther. Foi a sabedoria, graciosidade, doçura e pureza que chamou a atenção de Assuero. Mas foi Deus que deu o toque final no coração dele, na alma do rei, para realizar seus propósitos de efetuar o livramento do extermínio total. O livramento do extermínio de todos os remanescentes daquela época. Deus sempre recomeça a história usando seus remanescentes. E não é diferente nos nossos dias, nos dias de hoje. Além de expor desejos, sentimentos, a história nos apresenta sonhos, projetos e a essência divina. O caráter de Deus, alguns mistérios do coração de Deus. Todo o enredo, as fortes emoções, as reviravoltas, é matéria-prima e representa o cenário para algo muito maior, que podemos chamar de espetacular, incrível e sobrenatural. Cada ser humano, em sua singularidade, se identifica com personagens ou se inspira nos heróis da fé. Tem gente que busca abrigo naquilo que é universal e outros têm o privilégio e a honra de ser comparada pelo próprio Deus com personagens que nasceram para marcar a geração. Quando isso acontece, é Deus ajudando a pessoa a buscar um eco para que ela saiba mais sobre si mesmo, o que pensa, o que sente, qual o seu propósito de vida. E o porquê de cada etapa, cada novo ciclo, cada capítulo, cada desafio. É a preparação de Deus que, sendo tão grandioso, soberano e absoluto, escolheu interagir com o ser humano em uma relação íntima de amizade. Até mesmo a nossa simples história de vida, com suas desventuras e decepções,
também nos apontam para uma saída. Mostra-nos que é possível viver com as coisas boas e ruins que nos surpreendem ao longo do nosso caminho. Aprendemos com isso que a realidade, com todas as suas dificuldades e tantos desafios, é viável para o ser humano. Vale a pena viver. A história do passado também faz uma conexão com o nosso presente. Saiba que a história da tua vida pode descortinar em outro mundo, outra possibilidade, outros caminhos, algo diferente de tudo o que você já viveu até então. Deus pode te dar oportunidades de pensar sobre o futuro, circunstâncias, bênçãos maiores e melhores, de tudo que você já experimentou. Se nada acontece por acaso, por que Deus te faria um personagem de uma história real? Deus investiu muito em você e você sabe disso. Não seria uma recompensa para ti? Um chamado para uma missão específica? Um propósito até então desconhecido? Espero que essa reflexão sobre contação de histórias possa ser o início de uma relação saudável, rica e consistente com o teu Deus, o teu Criador, que possa te inspirar e colaborar contigo de alguma forma, que seja uma chave para você entender e pensar sobre a vida, o presente, o futuro, não para ficar ansioso ou ansiosa, mas sim para se preparar melhor. E principalmente sobre os sonhos do próprio Deus para ti. Deus tem lindos sonhos para cada um de nós. O sonho dele é sempre maior do que o nosso. O que ele tem é sempre maior e melhor para cada um de nós. Que ele escreva um fim glorioso para o teu roteiro. Deixa Deus ser o teu autor e você entenderá o que ainda não entendeu até hoje. E que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja, te guarde todos os dias da tua vida. Oi, a graça e a paz. Hoje eu estou meditando em um texto inspirado em 2 Crônicas 39, cujo tema é Deus é compassivo. Vou compartilhar aqui com vocês que eu gostei muito dessa reflexão. Diz assim: uma das mais notáveis diferenças entre o Deus que a Bíblia nos apresenta e os deuses das religiões pagãs é que o Deus da Bíblia vai em busca do homem, enquanto que os demais deuses precisam ser procurados por ele. Desde o início da história bíblica, Deus se revela indo atrás do homem. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não esperou que eles o procurassem, mas ele mesmo saiu à sua procura, para prometer-lhes a esperança que o pecado deles roubara. A ideia de que precisavam ser dignos para alcançar a graça de Deus não condiz com aquilo que nos é revelado nas Escrituras Sagradas, conforme o sábio rei Ezequias ensinou ao seu povo. O Senhor é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. Versículo 9. Se vos converterdes a ele. Embora indignas da graça divina, necessária é a conversão para que possamos recebê-la. O imerecido favor de Deus só é concedido aos que reconhecem sua desesperadora condição e humildemente se dispõem a aceitar o favor divino. Deus não abençoa ninguém na marra. Deus não abençoa a pessoa se a pessoa diz que não quer a bênção, se a pessoa vira as costas para Deus. Não tem como. Mas, muitas vezes, Deus chama a nossa atenção várias vezes, nos dando várias oportunidades, mas Ele não nos obriga a receber a bênção.
Se não chegarmos ao ponto de reconhecer a nossa necessidade de Deus e a nossa indignidade diante do seu elevado padrão de conduta, jamais estaremos aptas para aceitar a necessidade de arrependimento e conversão. Deus é compassivo, porém não tolera o pecado. Ele veio para salvar o homem dos seus pecados e não nos seus pecados. Deus é justo, misericordioso, bom, compassivo. Mas Deus não enxerga o pecado como algo natural, comum, como as pessoas enxergam. Tem gente que diz: um Deus justo jamais mandaria alguém para o inferno. Um Deus justo jamais destruiria alguém. Um Deus justo jamais faria isso ou aquilo. E o que dizer do Deus justo que mandou o dilúvio? E que as pessoas, as crianças, os velhinhos, as mulheres grávidas morreram afogadas. Sabemos que só Noé, a sua família, ficaram vivos na arca e os animais. Todos os demais morreram. Sabemos que a história bíblica é real, aconteceu de fato e de verdade. Então, esse mesmo Deus mandou fogo para matar os moradores de Sodoma e Gomorra, porque a quantidade de pecados estavam acumulados até o céu. E hoje em dia, quantas cidades têm os pecados semelhantes a Sodoma e Gomorra? Não tem no mundo todo? Você acha que Deus se sente como? É que Deus é tão justo, tão santo e tão perfeito, que a justiça dele é justamente para corrigir. Deus, quando age como juiz, ele age para corrigir, para o nosso bem. E chama a nossa atenção várias vezes, de várias formas diferentes. A graça é o favor imerecido, ninguém merece nada. Mesmo uma pessoa de um caráter brilhante e notável não merece nada. Porque até a mudança no caráter, a pessoa só muda com a ajuda de Deus. É Deus quem transforma, quem sensibiliza, quem muda. Falo isso por experiência própria. Ninguém consegue melhorar em nada sozinho. Nós já nascemos com a semente do pecado, com a tendência a se inclinar para o mal, para fazer o que é errado. Mas tem pessoas que de fato e de verdade decidem por escolha pessoal, escolha própria, a obedecer e amar a Deus. Deus primeiro toca no coração, mas a pessoa decide se quer ou não, porque Deus não obriga, Deus não força, Deus não obriga ninguém, não existe isso no comportamento de Deus. Mas que Ele dá inúmeras oportunidades, sim, Ele dá. Ele nos chama para perto dEle. É um Deus de relacionamento. Eu costumo dizer, Deus é um Deus que busca ter amizade com as pessoas e não impor nada, e não impor suas ideias, mesmo sendo o dono de toda a sabedoria, o Criador dos céus e da terra. Deus geralmente age assim, com doçura, carinho, com amor, nos dando várias oportunidades, nos ensinando. Mas de fato, de verdade, tem gente que Deus rejeita. Quando a pessoa rejeita Deus várias vezes. Nós temos provas bíblicas, de Saul, que foi rejeitado por Deus. Quando Saul insistiu em perguntar a opinião de Deus, em pedir a direção do Senhor, se deveria ou não ir para aquela guerra, e Deus não respondia, Saul foi procurar uma médium espírita, foi procurar bruxaria, procurar resposta no ocultismo, porque ele queria uma resposta a qualquer custo. E Deus não respondeu mais a Saul. De fato, Deus rejeitou Saul. E conhecendo o futuro todo como Deus conhece, Deus sabia que Saul jamais iria se arrepender. Nos dias de hoje não é diferente, Deus também rejeita. Mas antes, Deus dá inúmeras oportunidades. Deus é um Deus de amor, também de justiça. Um Deus maravilhoso, perfeito. É impossível uma pessoa conhecer a Deus na intimidade e não se apaixonar por Ele. É impossível, não tem como, gente. Então não conhece. Se você conhecer de fato e de verdade, você se apaixona por Deus. Você quer buscar mais. Você reconhece que você não merece nada. Você se sente indigna diante da presença do Senhor. E é impossível não querer adorar, não querer buscar, não querer mais e mais de Deus. Deus é o único que pode preencher o vazio do coração humano. Deus é o único que corresponde a todas as necessidades.
Eu costumo dizer que a maior necessidade do ser humano é o amor. A maior necessidade do ser humano é o amor de Deus. É esse amor que completa cada cantinho, cada lacuna, que nos deixa felizes mesmo diante de perseguições, que nos dá um olhar de esperança para dias melhores, que nos faz acreditar nas promessas e esperar nele, com a certeza absoluta que ele está segurando na nossa mão direita o tempo todo. Deus é esse Deus. Eu sou apaixonada pelo Deus que eu sirvo. Eu adoro o Deus que eu sirvo. Amo de todo o meu coração. E o meu maior sonho é agradar o coração de Deus. É a minha meta de vida. É o meu principal objetivo, agradar o coração de Deus e ouvir da boca dele, ele falar comigo falando: minha filha, você está me agradando. Você está fazendo o que eu quero. Você está fazendo a minha vontade. Você está fazendo diferença na terra. Eu quero um dia ouvir da boca do meu Deus. Isso é o que eu mais quero. E que Deus te abençoe e te guarde e que essa reflexão venha entrar no teu coração e na tua mente. Deus te abençoe sempre. Em Cristo Jesus.